tarde, segundo ano. Hoje a Pro vai passar liçãozinha para vocês de História e Geografia, tá? Essa daqui é a apostila vermelha, lá na página 124. Nós vamos dar continuidade em História e Geografia, tá bom? Então vamos lá. As comunidades tradicionais. Grande parte das escolas do Brasil são urbanas, ou seja, estão localizadas em cidades. Mas há escolas localizadas em outros locais, como as escolas das comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são grupos que habitam áreas específicas e têm formas próprias de organização social transmitida de geração em geração. Aí aqui tal. As crianças indígenas vão à escola. Todas as crianças brasileiras têm direito à educação. Nas aldeias indígenas também há escolas. Nelas, os professores procuram valorizar a cultura do seu povo. Eles ensinam na língua indígena e em português. Então, eles aprendem duas línguas, a língua indígena e a nossa, que é português. Nas culturas indígenas, os mais velhos são muito respeitados. Faz parte da aula ouvir os mais velhos para aprender sobre os saberes de seus antepassados. Então, aqui está uma sala de aula indígena. E aqui, tá, a aula na escola indígena Santaré, Maué, nos estados do Amazonas, em 2014. E aqui, é a aula na escola indígena Bacaval, no estado do Mato Grosso, 2018. Então, as duas escolas são indígenas, certo? Lá na página 125, nessa aqui, nós vamos continuar a leitura. As escolas quilombolas. Então, nós aprendemos as escolas indígenas, agora as escolas quilombolas. Há muito tempo, pessoas foram trazidas da África ao Brasil, contra a vontade delas. Elas foram escravizadas, ou seja, obrigadas a realizar trabalhos forçados. Então, eles eram escravos dos que tinham dinheiro, tá? Muitas pessoas resistiram às situações da escravidão, fugindo e se refugiando nas matas. Então, eles não queriam ser escravos. Então, o que eles faziam? Eles fugiam e ficavam escondidos lá na mata. Essas pessoas, então, criaram uma comunidade chamada quilombo. Nesses locais, elas procuravam viver na África. Em pouco tempo, muitas outras pessoas também foram viver nos quilombos, em busca de melhores condições de vida. Então, eles fugiram e formaram um grupo chamado quilombo, tá? Que eram os quilombolas. Aí eles formaram esse grupo e para não quererem ser escravizados, então eles fugiam, aí eles formaram esse grupo e foi chamado de quilombolas, tá? Hoje, os descendentes desses moradores conquistaram o direito de preservar a cultura de seus antepassados e o direito à educação. Então, eles também têm direito à educação. Por isso, foram criadas as escolas quilombolas. As crianças quilombolas aprendem o mesmo que as outras crianças, mas também estudam as tradições e valorizam heranças e culturas dos seus ancestrais. Para manter viva essas tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contações de histórias. Aí aqui está a escola, Escola no Quilombo, Boa Esperança, em Presidente Kennedy, Espírito Santo, 2019. Então, são filhos dos quilombolas, tá? Que eles vinham, lembra que falava aqui, que eles eram trazidos da África para o Brasil, só que daí eles não queriam ser escravizados, daí eles fugiam para a mata, eles formaram essa comunidade, que são os quilombos. Então, tá aqui, são os filhos dos quilombolas, tá? Os filhos dos quilombos, Então, são os quilombolas. Então, eles têm direito a estudo também, Olha a escola deles, igual a nossa.
tá? Então, vamos lá. Aí, vocês vão lá na página 126. Agora, nós vamos aprender uma outra escola. As escolas ribeirinhas. Olha lá. Tá? Então, é aqui, ó, as escolas ribeirinhas. Vamos lá? Em muitos lugares do Brasil, os rios são usados como estradas naturais. Muitas pessoas vivem ao longo deles, nas chamadas comunidades ribeirinhas. Nesses locais, as escolas ficam às margens do rio ou em barcos escolas. Então, ó, vamos ver o que é barco e escola, vai mostrar para vocês. Nas escolas ribeirinhas, as aulas seguem ao ritmo da natureza. Quando o rio está muito cheio ou muito baixo, é difícil chegar à escola. Nesse período, as aulas ficam de férias. Então, tá aqui, ó. Aqui é a escola deles, ó, é num barco, tá? Então, aqui fala assim, ó, que quando o rio tá muito cheio ou muito raso, aí muito baixo, é muito difícil para eles conseguirem estudar. Então, o que acontece? Eles entram de férias. Os alunos dessas escolas estudam as mesmas matérias que as nossas, tá? Então, olha lá. Mas elas também estudam os costumes de seus povos, como acontece nas escolas indígenas e quilombolas. Então, todos eles estudam a mesma matéria que nós. Só que o que acontece? Eles têm os costumes deles, então eles também estudam os costumes deles, tá? O indígena, o costume dos indígenas, os quilombolas, eles aprendem os costumes dos quilombolas, e aqui no Ribeirinha também, tá? Eles aprendem os costumes deles, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui tem atividade na página 127, ó. Vamos lá no exercício na atividade 1. Classifique as escolas abaixo em indígena ou quilombola. Então, vamos lá. No primeiro exercício, se vocês olharem aqui, quem são esses daqui? São os indígenas, os quilombolas ou são os do Ribeirinha? Aí no segundo, quem que é? São os indígenas, os quilombolas ou do Ribeirinha? Aí aqui embaixo, ó, Ribeirinha ou Urbana? Quem são? É Urbano ou Ribeirinha? Aqui é Urbano ou Ribeirinho? Urbana lembra que é igual à nossa escola, tá? Qual dessas escolas é mais diferente da sua e por quê? Então, essa questão aqui, a Pro vai conversar com vocês certinho na aulinha online, tá? Então, qual dessas escolas é a mais diferente da sua e por quê? Depois, no 3, contorne com um lápis de cor verde a frase correta. Somente as crianças da cidade têm direito à educação? Então, só as crianças que estudam na cidade, que nem vocês estudam na cidade. Então, só vocês têm direito à educação? B. Todas as crianças brasileiras têm direito à educação? Ou a letra C. Crianças indígenas não precisam frequentar a escola? Vocês acham que eles não têm que frequentar, que eles não têm direito? Tá? Então, vocês vão contornar com um lápis verde a resposta correta. Aí, vocês vão lá na página 130, na atividade 4. Aqui, ó. Faltou só essa aqui para a gente completar a nossa atividade. Vamos lá? Faça um X nas frases verdadeiras. A escola é o lugar onde os alunos aprendem a ler, escrever e contar? Se for verdadeiro, faz um X. Se vocês acham que não é verdadeiro, for falso, não fazem nada. A escola é lugar de brincar, fazer amigos e aprender a respeitar os outros? Se for verdadeiro, vocês fazem um X, senão não faz nada. Na escola, não é possível se divertir apenas aprender? A gente não se diverte na escola, a gente só aprende? Então, vê aí e coloca a resposta. O espaço escolar é para todos? Crianças, adultos e comunidade? Você acha que todos podem frequentar a escola? Então, daí vocês fazem um X se for correto e se não for, não foi nada. Hoje, somente alguns espaços da escola são utilizados para aprender? Só alguns espaços? Lembra lá de antigamente que eles só tinham aquele espaço para fazer educação física, para poder aprender? A nossa escola é assim? Então só tem aquele espaço para aprender ou a gente tem vários lugares para ir para nós aprendermos? No Brasil, existem diferentes tipos de escola e atendem diferentes crianças?
Se vocês acham que é verdadeiro, põe um X. Se vocês acham que não é verdadeiro, não põe nada. Agora, reescreva as frases que você não assinalou, corrigindo-as. Então, vai ter frase aqui que ela não está correta. Então, qual não tiver correta, vocês colocam ela corrigindo, tá bom? Se ela fala que não é para fazer, então aí vocês colocam é para fazer, é para ser, tá? Tudo bem? Então, por hoje é só. Aí a Pro vai estar esperando vocês na aulinha online amanhã para tirar todas as dúvidas suas, tá bom? Um beijinho no coração de vocês.